Neste vídeo eu vou te mostrar as 7 maneiras inteligentes de fazer o dinheiro trabalhar para você. Se você realmente quer fazer o dinheiro trabalhar para você, você tem que começar investindo. Lembre-se disso, a vida é cheia de incertezas, e devemos aprender a viver com isso certo. Vamos começar com a primeira maneira para fazer o dinheiro trabalhar para você, que é empréstimos de pessoa para pessoa ou empréstimos entre indivíduos. Emprestar entre pares, também é conhecido como empréstimo social ou empréstimo coletivo, também refere-se a empréstimos entre indivíduos sem a intervenção de uma instituição financeira tradicional como um banco. Em muitos casos, são microcréditos ou pequenos empréstimos. Então, o que acontece é que os valores podem variar de $300 a $100.000. Agora, o objetivo deste tipo de transação financeira é torná-la possível para pessoas ou pequenas empresas que não tenham a possibilidade de acessar empréstimos bancários para fazê-lo com esse método. Portanto, você deve ter em mente que para este tipo de transação, as taxas de juros são um pouco mais altos, porque obviamente eles são quão arriscado é para os mutuários, mais arriscado para os tomadores. Ok. Agora, como isso funciona? A função é básica, olhe para a situação desta forma. Indivíduos ou empresas que tenham capacidade para financiar ou contar com a intervenção de investidores externos emprestam seus serviços online ou offline para financiar indivíduos que precisam de empréstimos para esclarecer. Quem faz isso são aqueles que são chamados de credores privados. Então, indivíduos privados ou pequenas empresas recorrem a esses credores privados para obter empréstimos ou empréstimos que os bancos ou entidades financeiras tradicionais não concedam por razões de dívida ou por não ter renda periódica, não ter renda fixa. A única exigência existente em empréstimos entre indivíduos é o saldo com uma casa livre de hipoteca. Em poucas palavras, a garantia deve ser a propriedade sua livre de dívidas. Claro, para tudo isso, há também um controle de risco. Agora existem modelos nos quais o credor, que é a pessoa que pega emprestado, deve apresentar uma garantia para minimizar esse risco por parte do credor. Isso é chamado de empréstimo seguro entre pares. Como funcionam os empréstimos diretos? Por outro lado, em empréstimos diretos, o credor escolhe para quem ele quer emprestar seu dinheiro. Assim, com esse tipo de estratégia, você pode começar aquele projeto que tem em mente e obter o capital para investir em um projeto que gere lucros. Você já experimentou empréstimos de pessoa para pessoa? A segunda maneira é: comece um negócio online. Você deve ter notado que o comércio eletrônico ou e-commerce está crescendo como jamais teríamos imaginado. Da mesma forma que os empresários mentores, em palavras simples, muitas empresas estão migrando para o online cada vez mais e, de fato, as vendas globais de comércio eletrônico devem chegar a $6 trilhões nos próximos anos. O crescimento das vendas de produtos digitais também cresceu muito nos últimos anos, segundo dados de notícias de comércio eletrônico. E a minha pergunta é: por que você não aproveita essa oportunidade? Comprar na internet hoje em dia é tão fácil que você pode fazer da sua cama, da sua cozinha, de qualquer lugar que você estiver. Então não é difícil entender por que tantas pessoas estão utilizando serviços online para fazer suas compras do dia a dia. A terceira maneira é investir em ETFs. Vou começar explicando o que são ETFs. ETFs são fundos de índice que replicam índices como o índice de referência mais popular, o S&P 500, com as 500 empresas mais importantes do mundo, o IBEX 35 ou o Dow Jones. Ou seja, quando você investe em ETFs, você não está comprando ações individualmente, mas sim o valor do índice de referência. Por exemplo, o valor do índice S&P 500, o valor total dele. Fique atento ao comprar agora. Ao fazer a compra de um ETF do S&P 500, você não está comprando uma ação individual, mas está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Essa é uma ótima vantagem, já que uma ação individual tem os valores de suas ações no mercado subindo e descendo rapidamente, o que torna volátil e de maior risco. Já no caso do ETF, você estará investindo no grupo de ações de todas essas empresas, o que acaba deixando-o menos volátil e um investimento de menos risco. Dependendo de onde quiser investir, recomendo que faça as suas próprias pesquisas antes de decidir investir em ETFs. Vamos para a quarta maneira, que é
Mineração de criptomoedas. A mineração de criptomoedas é um processo de prova de trabalho que consiste em validar e registrar transações na blockchain, de modo que novas criptomoedas sejam produzidas ou emitidas. Alguns definem como cunhar moedas em troca de ganhá-las teoricamente. Esse processo é descentralizado, livre de terceiros e teste de manipulações. A mineração é uma indústria altamente profissionalizada e exige muito investimento por isso. E na minha visão, ela é a menos recomendada opção para se gerar dinheiro com criptomoedas, uma vez que cada vez é mais difícil encontrar criptos que possam ser mineradas de um jeito rentável, sem que seja feito um bom investimento em equipamentos ao mesmo tempo. Se você tem recursos para investir em mineração, você vai criar dinheiro do nada. Ou seja, no fundo, é uma opção muito bacana para se gerar dinheiro. A quinta maneira é comprar ações para ganhar dividendos. Um dos principais benefícios de investir no mercado de ações é a possibilidade de gerar maior rentabilidade, e está comprovado que, ao longo do tempo, o mercado tende a se valorizar. Por isso, o que acontece nas economias que estão em baixa é bem comum ver as ações despencarem pelo menos 10%, e mesmo assim, essas baixas do mercado não costumam prejudicar os investidores que possuem estratégias de investimentos de longo prazo. Passando para a sexta maneira, que é investir em imóveis. Nos dias de hoje, muitas pessoas buscam investir seu dinheiro em imóveis porque quase sempre é um investimento seguro e não exige que você gaste tanto tempo. Caso você tenha a vontade de investir, uma das razões na qual você adquire um imóvel e para alugar ou esperar ele valorizar e poder depois vender ou reformar um imóvel, ou construir em um terreno para depois vender ou alugar para garantir uma aposentadoria tranquila, ou pelo menos gerar uma renda extra para poder viver melhor quando se aposentar do trabalho. As aposentadorias concedidas pelo governo não são suficientes para arcar com todas as necessidades, então a melhor opção é investir em um imóvel para obter uma renda extra. A sétima maneira é fazer negociações em Bitcoin e criptomoedas. A negociação de criptomoedas consiste em explorar o movimento que ocorre em diferentes pares de criptomoedas. Essas flutuações de preço podem ocorrer em pares de uma criptomoeda em relação ao dólar. As diferenças do investimento são as seguintes. Primeiro, nas operações de negociação, os ativos permanecem abertos por períodos menores. Ao negociar, podemos obter lucro, independentemente do preço subir ao executar a operação a longo prazo, ou mesmo se o preço cair ao executar a operação a curto prazo. Obviamente, tornar-se um trader e entender tudo isso de imediato não é fácil. Mas, concentre-se no que outros traders estão fazendo e aprenda com eles. Para ganhar dinheiro negociando criptomoedas, é importante desenvolver uma estratégia com expectativas positivas a longo prazo, gerenciar riscos e controlar emoções para que você possa obter lucros consistentes. Se você deseja negociar com Bitcoin ou outras criptomoedas, a maneira mais fácil é por meio de uma corretora como a Binance. No entanto, isso pode mudar se você quiser negociar em um instrumento financeiro tradicional. Até agora, compartilhei as 7 maneiras inteligentes de fazer o dinheiro trabalhar para você, mas não falei sobre outros modelos de negócios que você pode começar. Certifique-se de assistir ao próximo vídeo, no qual compartilharei mais detalhes sobre ideias de negócios que nunca falham e podem fazer você ganhar muito dinheiro. Compartilhe este vídeo com amigos ou parentes que estão procurando maneiras de obter uma renda extra. Curta e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.